Cláudia Couto, podemos dizer que a fitoterapia é um pedacinho do Ayurveda ou até mesmo bebe na fonte dela? É uma excelente pergunta, Cláudia. Quando a gente vai estudar fitoterapia no mundo, e eu aconselho todo mundo a estudar a história do uso das plantas no mundo, a gente precisa lembrar que o mundo todo, todos os continentes desenvolveram técnicas com o uso de plantas e outras substâncias. Ponto. É assim que eu explico em sala de aula. A gente não pode pensar que o estudo de fitoterapia ou de plantas ou de substâncias naturais, ele começou há 100, 200 anos. Não, desde que o ser humano é ser humano, ele busca, através do uso de substâncias, curas, melhoras, etc. e tal. Então, o uso... Por que eu estou explicando isso, Cláudia? Porque o uso de plantas no Ayurveda, ele só é uma explicação dos medicamentos do Ayurveda. Para nós, a fitoterapia, ela não é sozinha, ela funciona. Ela só é um dos componentes de estudo de medicamentos do Ayurveda. Porque a gente estuda a planta, a folha, a raiz, o caule, a casca, o fruto, as comidas, tudo. Toda e qualquer substância no Ayurveda, qualquer substância ao seu redor, de acordo com o Ayurveda, pode ser terapêutica. Ela pode ter uma ação terapêutica de melhora para aquela pessoa. Por exemplo, uma vez eu estava lá no IVP, nessa escola, e a gente estava tendo uma aula ao ar livre, tá? Aí um professor virou e falou assim, essa árvore é terapêutica. Aí todo mundo começou a rir, mas professor, eu não sei nem que árvore é essa. Ela falou assim, aí ele virou e falou assim, você já viram o elefante se esfregando nessa árvore? Então, essa árvore é terapêutica para o elefante. Então, o entendimento do que é terapêutico é de acordo com a nossa necessidade, naquele momento. Então, para nós, remédios não são só os fitoterápicos. O fitoterápico é uma parcelinha só do Ayurveda. E o uso de substâncias como algo curativo já é algo milenar. Eu adoro estudar isso. Adoro, Cláudia. É uma das coisas que eu mais gosto de estudar. Por exemplo, vocês já estudaram no mundo os alimentos fermentados? Entra no Google depois que acabar a live e aí você põe assim, alimentos fermentados no mundo e preparem para se assustar. Vocês vão ver que quase todas as alimentações originárias, de povos originários no mundo, têm comida fermentada. Não é só o Ayurveda, não é só aquele lado. E aí a gente vê como todos esses povos originários olhavam para a natureza e tentavam entender a natureza e como trazer dela um equilíbrio para nós e como nós se equilibrarmos com ela. Então, por exemplo, você vai para a Europa, nasce o vinho, nasce cerveja, nasce o chucrute, nasce o hidromel. Você vai para a Ásia, você tem tudo que é fermentado de soja, você tem o kimchi, você tem a doça, você tem o idli. Você vem para a África, tem várias comidas também à base de fermentação. Você vem para a América do Sul, você tem as fermentações de mandioca, caiçuma e diversas outras. Então, é um sem fim no mundo inteiro, né? Que você vê, todo mundo usa fermentação. O Ayurveda também. E aí, quando a gente vai estudando a questão da fitoterapia, no mundo inteiro a gente vai vendo como é magnífico esse estudo que já acontecia de grandes povos. E é isso que a gente tenta estudar. É muito importante.